Saúde em Evidência. Oferecimento Santa Genoveva Complexo Hospitalar. Uniodonto Uberlândia. Quem tem, valoriza. Olá, bom dia a você que assiste mais uma edição do programa Saúde em Evidência aqui pela Band Triângulo, né? E a gente vai ter uma meia hora aí de bate-papo bacana com relação à saúde. Junara Paiva vai estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre exercício físico e eu recebo a doutora Ana Silvia. Nós vamos conversar sobre mastologia. Ela vai explicar para a gente o que é mastologia, qual é o tipo de conduta que você tem que ter, da busca, que hora que você tem que procurar o profissional da mastologia. E nós vamos falar sobre o tratamento também desta doença chamada câncer, que as mulheres têm tanto medo. Tudo isso depois do intervalo, nem pense em sair daí que eu estou voltando daqui a pouquinho. Você vive pensando em segurança. Nós também. Sala híbrida Santa Genoveva. Sala para a realização de cirurgias com imagens tridimensionais em tempo real. E o Santa Genoveva é o primeiro hospital de Minas e um dos primeiros do Brasil a trazer essa modernidade para a sua vida. Sala híbrida Santa Genoveva. Mais tecnologia, muito menos risco. A evolução na medicina laboratorial vem ao encontro do conceito em diagnósticos assumidos pelo Biomedic. Pensar em saúde é buscar a forma mais eficiente de cuidar dela. Seja qual for a sua necessidade em diagnósticos, nós cuidamos de você e de toda a sua família. Aqui o cuidado é reconhecido, com qualidade e atendimento diferenciado. Sejam bem-vindos ao Instituto de Neurocirurgia do Triângulo. Excelência em tratamento cirúrgico e corpo clínico com especialistas com larga experiência. Os profissionais do Instituto de Neurologia do Triângulo utilizam avançada tecnologia nos tratamentos de seus pacientes. A nossa maior preocupação é com você. Instituto de Neurocirurgia do Triângulo, Rua Rodrigues da Cunha 321 Martins, 3214-8366. A maior cooperativa odontológica do Brasil e do mundo disponibiliza o plano mais adequado para você e sua família. Faça parte você também. Sorria com a Uniodonto. Junte-se aos mais de 80 mil beneficiários. Solicite a visita do nosso consultor. Carla Bianca Boutique. A moda da mulher que sabe o que quer. Carla Bianca Boutique. Bom gosto é aqui. Rua Antônio Fortunato da Silva, 882. Antiga 3, Santa Mônica. Bom, abrindo o programa de hoje, né, eu vou deixar vocês aí com a Junara Paiva, ela vai explicar para a gente sobre os exercícios físicos, atividades bacanas para a sua saúde, para a gente poder ter aí uma qualidade de vida de primeira. Bom dia, pessoal, sou Junara Paiva, estou aqui no estúdio e trouxe algumas dicas de exercícios hoje para vocês. A gente vai falar de 2 exercícios para braços, para membros superiores, e 2 para membros inferiores. Né, para trabalhar de uma forma geral o nosso corpo, né, e ajudar a gente a se movimentar melhor. Para membros superiores, a gente vai fazer um exercício utilizando um garrote, né, que a gente improvisa com esse garrote, e a gente vai trabalhar ombros, costas, para deixar essa musculatura do corpo bem trabalhada, bem fortalecida, para a gente ter braços fortes para realizar as nossas atividades. Uma outra sugestão, né, que está sendo muito utilizado é o treinamento suspenso, né, que vocês vão conhecer depois, né, numa fita que fica suspensa. E a gente vai trabalhar tríceps, né, nessa fita, usando o peso do corpo. A gente às vezes, né, subestima o peso do corpo, acha que a gente precisa sempre de estar colocando altas cargas para trabalhar o corpo, e o treinamento funcional vem mostrando que é completamente diferente. O próprio peso do corpo pode ser uma carga ideal para trabalhar, né, o nosso corpo. E esse é específico para o tríceps, aquele músculo que a mulherada, né, gosta de trabalhar para deixar o tchauzinho, né, em dia e firme.
As outras duas opções de membros inferiores, com um simples banco ou cadeira a gente consegue trabalhar, a gente vai fazer o movimento de sentar e levantar, né? Parece muito simples, mas isso fazendo repetidas vezes, né? Fazendo repetições de 10, 15 vezes, traz um fortalecimento muito interessante para a musculatura da coxa. E é essencial para que a gente tenha força para caminhar, para sentar e levantar com agilidade, né? Muito importante. E o outro exercício que a gente vai mostrar para vocês é o leg, né, também utilizado para fortalecer a musculatura da coxa. Então, a gente vai focar, né, nesses dois exercícios, mostrando que pode ser feito tanto utilizando, né, algum objeto que a gente tem em casa, né, o banco ou a cadeira, ou um aparelho na musculação, como a gente vai conhecer hoje, o leg. Eu trago uma dica muito importante para vocês hoje, que é em relação ao sedentarismo, né? Pesquisas mostram que se a gente sair de sedentário para pouco ativo, que não é nem fazer exercício todos os dias, a gente diminui em 60% o risco de ter doença cardíaca. Então, olha o quanto é importante, né, se exercitar, se manter ativo, né, ter uma vida com exercícios regulares. Então, a gente tem que procurar aquilo que nos motive, né, a cuidar do corpo, a fazer exercício, procurar, né, minimamente fazer 30 minutos todos os dias, que isso já nos tira da condição de sedentário para ativo. E isso é importante, então, não só para reduzir, né, essas doenças cardiovasculares, mas para diminuir risco de diabetes, de desenvolver câncer, de desenvolver a obesidade, que junto com todos esses fatores de risco, são hoje, né, fatores muito dificultadores da nossa saúde, né, prejudiciais à nossa saúde. Então fica essa dica, né, para vocês se manterem ativos, procurar uma atividade que te satisfaça, te deixa feliz, né, realizando essa atividade e realizando de forma correta, que é o mais importante. E além da dica, fica então um convite para vocês virem conhecer o estúdio, né, o estúdio Junara Paiva, que fica aqui na Princesa Isabel, número 786, o telefone 3238-7080, para que vocês conheçam um tipo de trabalho diferenciado, porque o estúdio tem, né, essa possibilidade de ser um atendimento individualizado, atendendo os objetivos de vocês, né? Aguardo para uma visita. Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e eu já entro direto com a doutora Ana Silvia, médica mastologista do Corpo Clínico do Hospital Santa Genoveva. A evolução na medicina laboratorial vem ao encontro do conceito em diagnósticos assumidos pelo Biomedic. Pensar em saúde é buscar a forma mais eficiente de cuidar dela. Seja qual for a sua necessidade em diagnósticos, nós cuidamos de você e de toda a sua família. Aqui o cuidado é reconhecido, com qualidade e atendimento diferenciado. Sejam bem-vindos ao Instituto de Neurocirurgia do Triângulo. Excelência em tratamento cirúrgico e corpo clínico com especialistas com larga experiência. Os profissionais do Instituto de Neurologia do Triângulo utilizam avançada tecnologia nos tratamentos de seus pacientes. A nossa maior preocupação é com você. Instituto de Neurocirurgia do Triângulo, Rua Rodrigues da Cunha 321, Martins, 3214-8366. Você vive pensando em segurança. Nós também. Sala híbrida Santa Genoveva. Sala para a realização de cirurgias com imagens tridimensionais em tempo real. E o Santa Genoveva é o primeiro hospital de Minas e um dos primeiros do Brasil a trazer essa modernidade para a sua vida. Sala híbrida Santa Genoveva. Mais tecnologia, muito menos risco.
Bom, eu já estou aqui com a doutora Ana Silva, ela é mastologista e nós vamos saber um pouquinho sobre mastologia. Ela vai explicar para a gente o que é esta especialidade, quais são os sintomas de um problema, quando você está com algum problema que tem a ver com essa área, o que você tem que fazer, os tipos de tratamento, é um bate-papo geral para as pessoas conhecerem bem. Seja bem-vindo ao programa Saúde em Evidência e eu gostaria primeiro que você falasse para o nosso telespectador o que é a mastologia. Obrigada. A mastologia é a especialidade que estuda as glândulas mamárias. Então, a gente faz diagnósticos e trata as doenças da mama. Quando eu vou perceber que eu preciso procurar um mastologista. E é bom a gente deixar claro assim, que é diferente da ginecologia, né? Que a mulher acha que o médico para a mulher é só ginecologista. Não, na verdade o mastologista, você não deve esperar sintomas, você deve ir regularmente ao mastologista, justamente porque o câncer de mama inicial não é acompanhado de sintomas, ele não gera sintomas, então você aguardar sentir alguma coisa para procurar um mastologista, às vezes a gente perde a oportunidade de um diagnóstico precoce e é a chave do sucesso do tratamento. A partir dos 40 anos, toda mulher deve procurar um mastologista ou antes se tiver fator de risco para câncer de mama. Uma das opções que a mulher tem em casa mais prático seria o autoexame para ela poder detectar alguma anormalidade da mama, para poder dar, vamos dizer assim, vamos dar o clique, né? Porque às vezes as pessoas não estão nem aí de fazer uma mamografia e procurar o médico. Olha, Silvana, na verdade o autoexame, ele é uma ferramenta útil, mas na verdade a gente não pode... A gente tem evitado colocar tanto autoexame em voga. Por quê? Porque o autoexame, geralmente a paciente vai perceber nodulações numa doença um pouco mais adiantada. E o nosso objetivo é justamente o contrário, é a gente fazer diagnóstico quando não tem sintomas, quando a gente ainda tem alterações percebidas nas imagens, mamografia, ultrassom. Então, assim, a gente orienta a fazer isso uma vez ao mês, mas não apenas isso. Tem que frequentar um mastologista regularmente, igual você disse. Não é só o ginecologista que é o médico da mulher, o mastologista também. E antes da gente terminar isso, eu gostaria também de orientar que existe câncer de mama em homem, porque muita gente não sabe. Então, os homens que perceberem qualquer coisa também têm que procurar um mastologista. Nossa, que horror, né? A gente pensa que a coisa é simples, é muito mais abrangente mesmo, né? Com certeza. Assim, o câncer de mama nas mulheres é 100 vezes maior a incidência do que no homem, mas no homem também acontece. Ana Silvia, essa mulher de hoje, ela está preocupada? Ela tem procurado muito? E de que forma que ela chega no consultório? Tem, eu acho que as informações estão chegando mais, eu acho que isso tem melhorado. Antigamente a gente não recebia pacientes que chegavam no consultório para fazer rotina das mamas. Hoje a gente atende pacientes assim, mas a maioria ainda vem encaminhada pelo ginecologista. A tendência disso é mudar e a gente espera que isso mude, que a mulher tenha uma atitude proativa e procure um mastologista. Para isso, para a rotina, antes mesmo de perceber sintomas. Antes da gente entrar nas questões dos problemas que vêm em futuro, que são tristes, né, e os tratamentos, eu gostaria que você falasse um pouco com a nossa telespectadora com relação a ela se preocupar um pouco mais com ela, porque enquanto a gente está num bate-papo é uma coisa, e quando você dá um recado de conscientização, eu acho que a mulher ela tem que acordar um pouco mais para a saúde no geral, como eu falo que às vezes a pessoa que está aí durante o dia trabalhando, um examinho de sangue não mata ninguém, vai procurar saber o que está acontecendo. Então assim, vamos conversar com essa telespectadora um pouco com relação à conscientização do corpo dela, o que ela tem que fazer, que hora que ela tem que acordar para ela poder se amar um pouco mais. A mulher tem que começar a se preocupar com a saúde desde sempre, né? Desde da alimentação, que a gente tem que ter uma alimentação saudável, a manutenção do peso. Hoje está comprovado que o câncer de mama tem uma incidência maior nas pacientes obesas, então desde atitudes do seu dia a dia, né? Alimentação saudável, atividade física, o tabagismo, que a gente está cansado de saber que não deve fumar, o álcool, também no câncer de mama está comprovado que o álcool acima de 3 doses na semana, olha só, o tanto que é pouco, já começa a aumentar a incidência de câncer de mama. Então, assim, as atitudes, os seus hábitos de vida vão te trazer consequências. Se a gente planta, a gente colhe, né? Então, assim, o hábito de vida da mulher tem que ser uma coisa diária.
e não aguardar a doença, né? A rotina tem que ser feita no mínimo uma vez no ano. Então, assim, o câncer de mama é o mais frequente da mulher, a mama tem que ser avaliada. O ginecologista, para avaliar, né, as outras as partes ginecológicas, né, câncer de colo de útero, endométrio, ovário, enfim, tem muitas coisas, mas uma vez no ano no mínimo, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmas. O médico tem que ser consultado. Ana Silvia, quando você fala aí com relação aos 40 anos, né, que a mamografia também tem essa idade, né, que eles pedem, mas até no sistema público parece que tem a idade, né, que antes elas não podem fazer. Mas a gente vê casos de pessoas mais novas, como a gente teve um caso há pouco tempo de uma pessoa conhecida, que ela faleceu com 30 anos com câncer de mama. Como é que é essa estatística do novo, ou essa idade realmente que o governo libera para essa pessoa poder fazer o exame, mas sendo que dá também? Ela pode ter esse câncer antes, mais nova? O câncer de mama, ele aumenta a incidência com a idade. Agora, ele também acontece em jovens, mas numa incidência muito menor. Agora, a idade a partir dos 40 anos é para a população em geral. A população de alto risco deve procurar antes, né? Então, assim, se tem caso na família, a gente tem que procurar antes, e na verdade quase todo mundo tem, né? Ou um conhecido, mesmo que seja um amigo, aí claro que isso não se enquadra em alto risco, mas a gente sempre conhece alguém que teve. Mas voltando à pergunta, então, assim, as pacientes com alto risco têm que procurar um médico antes. A gente orienta que pelo menos a partir dos 35 anos, as pacientes de alto risco têm que procurar. E, por exemplo, vamos supor, esse caso que você falou de uma paciente com 30 anos, provavelmente existe uma chance alta dela estar enquadrada naqueles cânceres genéticos, né? Que foi o caso da Angelina Jolie. Só 10% dos cânceres de mama são os cânceres associados a mutações genéticas. Então, uma incidência muito baixa para a gente sair fazendo mamografia em todas as pacientes com 30 anos. Então, a gente pega as pacientes que têm o alto risco e começa a investigação antes. Agora, a mama da mulher jovem, Silvana, é muito densa, né? Então, a mamografia, às vezes, não é o melhor método para essa paciente. Então, por isso que não adianta sair fazendo mamografia em todo mundo. Daí o médico vai avaliar qual que vai ser o melhor método, ou ressonância, ou ultrassom. Aí vai depender de cada caso. Mas acontece sim em mulher jovem. Gente, a melhor forma de ter saúde ainda é a prevenção, né? Eu acho que a mulher que gosta dela mesma, ela vai se preocupar sempre em estar procurando todos os tipos de profissionais da saúde, né, para poder fazer a avaliação e cuidar. E se a gente tem maior probabilidade com relação ao câncer de útero e de mama, eu acho que a gente tem que ter um alerta assim ainda maior. Eu vou para um breve intervalo, eu volto com a Ana Silvia daqui a pouquinho e a gente vai falar sobre as formas de tratamento e às vezes até, né, a retirada da mama causa aquele problema para a paciente, mas também tem solução. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. A maior cooperativa odontológica do Brasil e do mundo disponibiliza o plano mais adequado para sua empresa e seus colaboradores. Faça parte você também. Sorria com a Uniodonto. Junte-se aos mais de 80 mil beneficiários. Solicite a visita do nosso consultor. A evolução na medicina laboratorial vem ao encontro do conceito em diagnósticos assumidos pelo Biomedic. Pensar em saúde é buscar a forma mais eficiente de cuidar dela. Seja qual for a sua necessidade em diagnósticos, nós cuidamos de você e de toda a sua família. Aqui o cuidado é reconhecido, com qualidade e atendimento diferenciado. Carla Bianca Boutique. A moda da mulher que sabe o que quer. Carla Bianca Boutique. Bom gosto é aqui. Rua Antônio Fortunato da Silva, 882. Antiga 3, Santa Mônica. Pense bem, o cérebro é o seu maior amigo. O método Supera Ginástica para o Cérebro é um curso moderno e dinâmico que desenvolve suas habilidades e múltiplas inteligências, potencializa o desempenho escolar, profissional e pessoal. Experimente a emoção de pensar e agir de forma inovadora e desenvolva uma forma incrível de viver. O método Supera é indicado também para a melhor idade. Pense diferente. Pense Supera. Você vive pensando em segurança. Nós também. Sala Híbrida Santa Genoveva. Sala para a realização de cirurgias com imagens tridimensionais em tempo real. E o Santa Genoveva é o primeiro hospital de Minas e um dos primeiros do Brasil a trazer essa modernidade para a sua vida. Sala Híbrida Santa Genoveva. Mais tecnologia, muito menos risco.
Bom, pessoal, eu já estou de volta com a doutora Ana Silvia, médica mastologista do Corpo Clínico do Hospital Santa Genoveva. É bom a gente falar, né, que a gente tem aí o patrocínio do Hospital Santa Genoveva. Bom, a gente falou sobre mastologia, o que é mastologia, batemos um papo sobre o interesse da mulher com o corpo dela, de procurar, né, o tratamento, se preocupar com a sua saúde para ter qualidade de vida e para prevenir problemas futuros. Agora nós vamos falar sobre tratamento. Doutora, fui no mastologista, descobri que eu tenho um nódulozinho. Quando ele é benigno e quando ele é maligno, qual é o tipo de tratamento? Olha, começando pelo benigno, que basicamente, se ele não tiver um crescimento durante o acompanhamento, vai ser isso, acompanhar. A maioria dos nódulos benignos não precisa ser retirado. O maligno, aí, se for um câncer inicial, a primeira parte do tratamento seria cirurgia, depois quimioterapia, radioterapia. Claro, Silvane, que cada caso é um caso, né? Às vezes essa ordem não acontece desse jeito. Um tumor muito grande, às vezes a gente entra primeiro com a quimioterapia para regredir um pouco o tumor e propiciar uma cirurgia menos agressiva. E aí depois, às vezes, radioterapia. Tem paciente que não precisa de radioterapia, tem paciente que precisa. Mas assim, o tripé básico seria isso: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Algumas pacientes tomam uma medicação que a gente chama de hormonioterapia durante alguns anos depois para diminuir o risco de recidiva e para diminuir o risco de dar câncer na outra mama. Com relação ao extremo, cheguei no extremo, vou ter que fazer retirada da mama. Como é que é feito isso e qual é a reação dessa paciente quando ela tem esse diagnóstico? Porque a gente sabe que depois tem como fazer uma reconstrução, né? Sim, tem. Hoje a gente, na verdade, a gente já vai para a cirurgia com cirurgião plástico, né? Eu trabalho em equipe com cirurgião plástico. Todas as minhas pacientes que são operadas de câncer de mama, a gente opera junto com cirurgião plástico. Mas assim, esse diagnóstico inicial, acho que é o pior dia da paciente que tem o câncer de mama, é o dia da notícia. Porque ela ainda não sabe o que está aguardando. Depois que ela se informa, que a gente orienta o que vai ser o tratamento, como que vai ser, as coisas vão acalmando. Quando a gente precisa fazer realmente a mastectomia, geralmente numa paciente que tem ou uma mama muito pequena ou um tumor, a gente fala a relação do tamanho tumor com a mama. Essa relação, se for uma relação que não propicia uma cirurgia conservadora, aí a gente realmente precisa tirar a mama toda. E aí, no mesmo tempo cirúrgico que essa mama é retirada, a gente já faz a reconstrução, né? Coloca geralmente um expansor, que seria como se fosse uma prótese de silicone murcha, e depois a gente vai ganhando volume ao longo do tempo para você ganhar pele, e depois, numa segunda tempo cirúrgico, a gente troca para uma prótese de silicone. Então, assim, esteticamente, claro que não é igual a outra mama, mas isso melhora muito a autoestima da paciente, isso propicia uma vida normal para ela depois. E isso é muito importante. Inclusive no SUS, isso é lei. Toda paciente que tem câncer de mama tem direito, o convênio cobre e o SUS também. A gente, às vezes, eu falo assim que eu acho que até o nome da doença assusta, né? Que quando se fala em câncer, as pessoas já se deprimem e tal. Eu tenho uma paciente, uma amiga que foi paciente, que posso falar o nome dela tranquilo, que você deve até já ter ouvido falar, ou não sei se é do seu relacionamento médico, a Maura Rita Chioato, irmã do Dr. Marcelo Chioato. E ela levou o tratamento dela, mesmo diante de todos os problemas, dificuldades, tristeza, com um astral bom. Então, eu falo que é difícil, mas de repente a pessoa ter essa coisa assim, de botar para fora um sentimento bom, porque a gente fala que tudo que a gente joga negativo, vem negativo para vocês. Se a gente trabalhar com positivo, isso melhora muito. Pelo menos as pessoas que acreditam um pouco, né, nessa coisa do positivismo. Você acredita que essa paciente, ela pode tentar trabalhar isso ou com um psicólogo, alguma coisa, para ela poder ter uma força maior nesse tratamento, para que essa motivação de autoestima seja boa, para ela poder conseguir um sucesso ainda maior com o tratamento? Com certeza, isso aí é fundamental, né? O positivismo, isso está provado, né? As pessoas têm que ter acreditar que vai dar tudo certo, enfrentar a doença da melhor forma possível. Claro que inicialmente não tem como, né? Você esperar essa reação da paciente. Todo mundo tem um tempo de luto, né? Para aceitar a notícia. Mas eu acho, mais uma vez, que tudo é questão de informação. O câncer de mama hoje é um câncer que, diagnosticado precocemente, tem um excelente sobrevida. Então, assim, um alto índice de cura. Então, assim, a gente tem que enfrentar positivo mesmo e fazer o tratamento, porque a chance de dar tudo certo realmente é muito grande. Então, tem que acreditar, isso é fundamental.
Com certeza, gente. A gente fala que o astral da gente é tudo, né? A palavra tem poder, então se você pensar na palavra com poder positivo, ela vai ter um poder, assim, imenso na vida da gente. Ana Silvia, eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva para a gente encerrar. Mastologia, a questão da mulher se preocupar em buscar, né? Saber o que está acontecendo com o organismo dela, o tratamento e essa parte final para a gente poder encerrar para aquela telespectadora que chegou agora que não viu o segundo bloco do nosso programa. Olhando para o vídeo, conversa com elas, explica esse caminho todo que a gente sabe que se ela fizer direitinho, ela vai ter sucesso. Então é isso, mastologista é o médico especialista em mamas, não aguarde sentir nada nas mamas para procurar, né? Eu falo que toda mulher tem que ter seu mastologista igual você tem seu ginecologista. É questão de prevenção. A gente deve procurar o mastologista uma vez no ano. Espero que isso passe a ser uma consulta de rotina na vida de todas as mulheres e se vier algum diagnóstico, acredite, o câncer de mama hoje é uma doença que tem um tratamento eficaz, na maioria dos casos a gente consegue um bom prognóstico, então assim, não tenha medo, enfrente o tratamento proposto e é isso. E faça a sua parte no hábito de vida, na prevenção antes, né, Silvana? Dieta, atividade física, não fumar, não beber. É isso, uma vida saudável. Na realidade, acho que tudo na vida da gente hoje é uma vida saudável, né, gente? Eu falo que às vezes eu me coloco como exemplo, mas não é demagogia, não. Eu tive que passar um susto para poder tomar uma atitude e mudar o meu estilo de vida, mudar a minha forma de encarar a vida, para a gente poder estar aqui hoje falando de saúde para vocês, porque uma vez eu falei para o doutor Luiz Augusto Matar da Leve que de repente a gente tem que ser exemplo aqui, eu não estava sendo exemplo, eu estava sendo um péssimo exemplo. Então hoje eu falo para vocês assim, a gente precisa realmente procurar, eu tenho um hábito hoje de fazer exame de sangue regular, eu procuro nesse mês mesmo, eu fui fazer ultrassom abdominal, eu estava com gripe, eu comecei a procurar tudo quanto é tipo de exame que pudesse me dar uma luz e um norte para saber o que estava acontecendo com o meu organismo. Então eu passei a me preocupar mais. Eu acho que você, mulher, principalmente você que é mãe, né, que tem sua filha, eu acho que você tem que se cuidar, tem que passar isso para sua filha. Os homens que se preocupem também, porque como ela falou aqui, o homem também pode ter câncer de mama. Então eu acho que tudo faz parte do nosso bem-querer. Se eu estou bem comigo e eu me quero bem, eu me amo de verdade, eu tenho condição de lutar por mim. A partir do momento que eu não gosto de mim, eu não tenho como amar o próximo. Então isso também é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. O programa Saúde em Evidência vai ficando por aqui hoje e eu gostaria de deixar alguns recados para vocês. Na próxima semana, nós vamos estar exibindo aqui para vocês Miss e Mister Terceira Idade 2015, né, que acontece nessa semana, dia 18, no Uberlândia Clube. Dia 17 vai ter o simpósio da terceira idade com várias palestras a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas, com distribuição de brindes, com vários sorteios. Nós vamos ter lá um cafezinho na parte da manhã, um café à tarde, uma abertura bacana com todos os profissionais que vão estar envolvidos. E eu gostaria também de deixar o recado aqui dos nossos patrocinadores. Tá chegando a hora aí de terminar as campanhas do agasalho, né? Todo mundo está fazendo campanha, eu acho bacana essa iniciativa. Tem muita gente passando frio, muita gente precisando de verdade da sua ajuda, do seu calor, e é sempre bom a gente passar um pouquinho de calor para quem tem frio. E lembrando também que a Uniodonto Uberlândia está aí com o plano individual, o plano familiar, e o Ricardo Lourenço, presidente da Uniodonto, vai ter uma novidade muito bacana para um serviço, um trabalho executivo que vai ser praticado, que eu ainda não posso falar, mas eu posso dizer que vai ser muito bom para todo mundo. E é isso, gente. O programa Saúde em Evidência hoje trouxe aí a Junara Paiva para poder falar um pouquinho dos exercícios importantes para a sua saúde. Nós trouxemos aqui a Ana Silvia para falar sobre mastologia, tudo que você deve cuidar. Eu acho que uma coisa aí está linkando com a outra, né? Porque a Junara fala sobre exercício físico, qualidade de vida. Claro que se você estiver fazendo exercício, você vai estar emagrecendo, vai perder essa gordura que pode trazer para você no futuro aí um câncer de mama. Então tudo isso é muito importante que você guarde para você, mas não guarda só não. Coloca em prática, vai viver legal e fica firme, porque a saúde da gente é o que mais importa. Eu fico por aqui, na próxima semana eu vou estar de volta com mais dicas de saúde, eventos e tudo que a gente tiver de bom para passar para você e para sua família. Até lá!
Saúde em Evidência. Oferecimento: Complexo Hospitalar Santa Genoveva. Uniodonto Uberlândia. Cuidando do seu sorriso.